O Mundo Dela Podcast. Nós estamos aqui hoje para trazer para vocês um assunto muito atual, importantíssimo para a saúde das famílias, para a saúde dos filhos, saúde dos pais, saúde dos avós, de todo mundo. Eu trouxe aqui para conversar conosco hoje, trazer todo o seu conhecimento, que é enorme, a doutora Francine Milani, que é uma amiga e é uma nutricionista especializada em nutrição funcional e principalmente uma abordagem muito integrativa da saúde através da alimentação. Então eu quero pedir a gentileza da Francine se apresentar para vocês, para nós podermos nos deleitar com todo o conhecimento que essa mulher linda tem para nos trazer. Francine, pode se apresentar para a nossa clientela. Minha querida amiga, doutora Marlene, muito obrigada pelo convite, uma grande honra estar aqui com você para a gente poder ajudar mais famílias, né? Como você falou, sou nutricionista, 20 anos de carreira clínica, 18 anos de docência, misturo um pouquinho minha Essa vida carinha de menina, ela é uma menina. mistura a minha prática entre consultório e aulas, palestras, né? E recentemente também nos últimos anos como escritora, justamente para chegar a mais pessoas esse conhecimento que nós temos dessa medicina nova, dessa medicina funcional, desse olhar integral que a gente precisa. No começo da minha carreira eu cuidava muito de crianças e adolescentes, aí eu fui percebendo que a gente precisava olhar a família, né? Porque sem olhar a família, os pais, os avós, o cuidador às vezes está dentro de casa, essa criança e adolescente não tem, né, a autonomia de ir lá fazer uma compra, né? Porque a gente precisa olhar o todo, né? Então por isso que o assunto aqui também é sobre cuidado familiar. E com todo o desenvolvimento, né, Francine, que a nossa sociedade teve, a evolução do mundo, a evolução da medicina e do cuidado médico, exames cada vez mais tecnológicos, cirurgias robóticas, exames e estudo do DNA, nós a cada dia nos voltamos para o que foi o início, que é a grande frase de Hipócrates, que o alimento seja o seu medicamento. E, na verdade, se nós tivermos a dádiva de perceber o nosso corpo, sentir a ação que o alimento está trazendo para o funcionamento da célula, nós não precisaremos de nenhum medicamento lá de fora da farmácia e sempre o alimento vai conseguir deixar a célula estruturada para otimizar o funcionamento. Então agora nós vamos ter um tempinho para conversar com a Francine e ela vai decodificar, vai destrinchar esse assunto para nós, para explicar. Francine, como que nós podemos fazer com que o alimento seja esse medicamento, consiga realmente deixar a célula funcionando adequadamente? Perfeito. Eu costumo dizer, né, como você brilhantemente comentou, que a gente precisa voltar lá atrás, na época dos nossos avós, nem na época dos nossos pais, né, nossos avós, né, antepassados, que é cozinhar. O que eu vejo nesses meus 20 anos de carreira é que as pessoas deixaram de cozinhar. A vida prática, a mulher ganhando o mercado de trabalho, que foi ótimo, mas deixando muito o lado familiar, o lado do lar, o lado da cozinha, a industrialização dos alimentos, o preparo dos alimentos. Então isso foi ficando aquém. Hoje em dia, no meu consultório, que é Alphaville aqui em São Paulo, eu tenho uma cozinha no meu consultório. Quando meus Olha pacientes isso, entram, gente. e eles entram, eles dão de cara com essa cozinha. Então, primeiramente, eles se sentem em casa, que essa é a frase que eu escuto de todo mundo. Vocês já Nossa, estão com vontade de marcar uma consulta com ela, para ir numa consulta que você vai para a cozinha com a nutricionista? Olha que coisa diferente, né? e é esse o objetivo, assim, se eu perceber que aquela criança tem algum bloqueio que às vezes não é dela, é da família. Ah, não, ele não come a panqueca de banana. Não mesmo, vamos lá tentar fazer essa panquequinha na cozinha da tia, né? E a gente vai, não é toda consulta que a gente consegue, mas a gente tem, inclusive, cursos para isso, para trazer essa criança para dentro da cozinha, para trazer o cuidador, às vezes a babá, né? Ou os próprios pais, porque a gente precisa fazer amizade com o alimento de novo, que é uma frase que eu falo muito, fazer amizade com o alimento, porque a gente precisa resgatar a saúde lá de trás, porque tudo é o pacotinho pronto, a industrialização, a facilidade, a comida pedida pelo telefone,
né, esquentar a comida congelada do supermercado, não é a sua comida congelada que é diferente, porque o paciente quer um pouquinho mais de informação, fala assim: "Ah, mas congelar é ruim". Eu falei: "Congelada, comida congelada, ultraprocessada, não a sua comida que você fez um pouquinho mais para sobrar, para num dia corrido descongelar a sua comida saudável". Então é todo esse processo que a gente precisa para nutrir a célula, porque eu falo que assim, eu amo minha carreira. Quando eu escolhi ela 25 anos atrás, são 5 anos de formação para nutricionista, minha família toda, assim, queria que eu fosse carreira médica, como a sua, que é brilhante também, amo, porque eu tenho muitos médicos na família. Eu falei: "Não, eu quero fazer nutrição". "Mas por quê?". Ela Porque tem só 2 irmãos médicos, é, gente. Então ela foi fora a ovelha negra, né, fora Fran? primos, né, e tudo mais. Eu falei: "Não, eu quero fazer nutrição". Eu tinha essa convicção, né, do poder do alimento lá tão jovem, né, e eu fui muito criticada por isso. E hoje em dia eu falo, eu faria tudo de novo, porque hoje é a nutrição, né, é o futuro, né, da gente resgatar essa questão alimentar, né, e eu tenho esse papel com muito amor, né, claro que a gente também usa de outros meios, né, de suplementação para corrigir deficiências nutricionais, otimizar a saúde funcional, mas o ato de comer, as pazes com o alimento, comida de verdade, é a base da saúde. Você falou algo muito importante, que na casa os pais acham difícil a criança preparar um alimento, até os próprios pais não têm ânimo para preparar, porque a jornada de trabalho dos pais é extenuante, né, Fran? Uhum. Então, nós caímos numa teia de aranha, estamos aprisionados num comportamento da industrialização, somos frutos da industrialização, nossos pais já vivenciaram isso, jornada de trabalho, pouco tempo em casa e, consequentemente, a alimentação processada, industrializada, empacotada, que é comprada no supermercado, que tem prazo de validade enorme, não estraga, nem o bicho quer comer, porque não tem vida ali, nada prolifera ali. Um pacote de bolacha, que eu não vou falar o nome, mas que tem gosto salgado, ela não embolora, né? Anos de validade, você vê lá Anos de 2027, validade. Ela pode ficar 2028. murcha, mas ela Uhum. não embolora. Por quê? Porque o bolor é um fungo que é vida. Então, se não pega bolor ali no pacote fechado, imagina se ali tem nutrição que vai fazer a minha célula funcionar. Uhum. Quanto tempo eu comi, principalmente na época de faculdade, Fran, eu comia essa bolacha aí de água e sal, né? Quase que eu falo o nome. Então, por quê? Porque era a condição da pressa, Uhum. da correria, daquele momento. Então, o que que eu quero dizer? Quando você diz que no seu consultório a criança vai e aceita o convite da tia Francine para preparar uma panquequinha, talvez porque ele tenha desejo, a criança, Uhum. né, ela, ou talvez até por vergonha, Uhum. né, Sim. de não agradar uma mulher tão linda como você, uma nutricionista tão linda e tão agradável. Então a criança vai e faz. Então aqui o primeiro aprendizado que eu quero deixar para vocês que a Francine está nos trazendo. Vamos fazer algo diferente? Tente, né? Convide seu filho, pesquise cursos, né? Uhum. Fale com a Francine, siga a Francine nas redes sociais para você ver como é possível você É muito possível. trazer o seu filho para uma outra realidade, para Uhum. que ele seja diferente, tenha uma saúde diferente. E você também faça diferente, né? Nessa correria, leva as mães muito cansadas. Eu, como ginecologista, atendo mães o dia todo e percebo através dos sintomas, dos exames, como as mães estão cansadas. Na verdade, a palavra certa, Fran, acho que você também passa por isso, né? Que recebe essas clientes, exaustão. Muito. Então, uma pessoa exausta, ela não consegue pensar numa estratégia diferente, ela precisa de Uhum. ajuda. Por isso que nós temos que buscar profissionais que tenham conhecimento e ferramentas para participar conosco da mudança para melhor. E muitas vezes, coisas práticas, né? Uhum. Por exemplo, mudar a toalha da mesa, mudar de cor, né? Mudar a cor do prato, tá certo? Eu, por exemplo, tenho na minha casa 3 jogos de pratos e eu faço questão, a cada 2, 3 dias é um jogo diferente, porque eu acho que meus filhos verem a comida num prato de cor diferente já estimula a pensar diferente, né? Uhum. Então, que dicas você tem para dar para as mães para que elas possam pensar nessa motivação, Uhum. movimentação, no estilo que elas adotam no dia a dia com os filhos, se elas estão tendo dificuldades,
para mudar esses comportamentos, além dessa que eu falei de mudar a toalha, mudar o prato? É isso que você falou das mães. A gente fala as mães porque a gente sabe que o papel da mulher na casa é muito maior quando a gente fala de alimentação. Eu tenho um formulário Responsabilidade, né? eu tenho um formulário pré-consulta, porque como eu gosto muito de conversar na consulta, uma consulta de qualidade, então eu tenho um formulário prévio justamente para conhecer um pouquinho aquela família. E uma das perguntas é: quem é o responsável da alimentação no seu lar? E assim, 99% sou eu, a mãe, né? Então a gente sabe desse papel feminino na alimentação, no comprar, às vezes não no fazer, que às vezes tem uma ajuda, mas sim na responsabilidade do que fazer. Mas eu vou além disso, né? Porque essas mulheres estão exaustas, né? Então a gente também não pode condenar e apontar o dedo que você tem que fazer, você tem que fazer. Não. Então o que eu falo, principalmente quando eu trabalho com crianças, adolescentes, hoje em dia meu público é muito pré-adolescente ou adolescente, é que eu trago essa criança adolescente para o protagonismo. É a minha frase de verdade, assim, no sentido de a mãe, não vai comer, não vai fazer. Eu falei, não, eu tô falando com você, assim, ó, vamos lá, fulana, João, Maria, vamos lá fazer? Você tem 8 anos, você tem 10 anos, você tem 15 anos, vamos fazer? E eu pego papel e caneta, sou da antiga, e eu escrevo junto, assim, ó, então amanhã você vai fazer a sua panquequinha que a gente fez aqui hoje. No sábado, que, né, você não estuda no sábado a gente vai fazer um waffle, por exemplo, na maquininha, dessa receita que eu vou te Olha que passar, não é o lindo. congelado. Então, assim, eu trago essa criança e adolescente para o protagonismo. E a mãe fica assim, ela vai fazer o próprio lanche? Eu falei, vai. Porque Ela fica encantada, a né? criança, ela tá pronta, ela é um livro aberto, né, em branco para ser escrito. Essa é a verdade. A gente está pegando uma idade de construção neurológica, de crescimento, de desenvolvimento. Então, assim, ela tá pronta para aprender novas habilidades. Então, por que não trazê-la para o protagonismo? Então, eu faço isso em relação à alimentação também, Por né? que as mães não sabem, não vêm com isso, né, no seu cardápio? Uhum, Porque nós não tivemos isso. uhum, Era chique levar lanche pronto para a escola, era chique acordar e pegar tudo pronto na padaria. Era uhum. uma questão social até, né, Sim, Fran? Então, isso que exato. você está fazendo, como você mesma comentou que você é das antigas, escrevendo, não. Você está trazendo essa família para uma nova vertente, que é antiga, mas com a modernidade. Ó, o waffle, vai ter uma máquina de waffle, né? Uhum, Então, isso é incrível e você está criando autoridade para essa mãe, porque foi para essa família, foram os pais que levaram os filhos, né? uhum. E autonomia para essa criança ou adolescente, para que eles possam preparar o próprio alimento, né? Sim. Não, e eles acham o máximo. Eu dou tarefinha, assim, ó, tarefa da escola e tarefa da E tia você também. tem adesão deles? Como que Muita, é no seu muita, caso? muita adesão. Até mesmo porque eu brinco que eles assinam um contrato. Porque esse papelzinho que eu falei que eu vou Ah, assinando, meta 1, meta 2, meta 3, no final é a minha assinatura, a da criança ou do adolescente. Embaixo a mãe tá só como testemunha. Eu deixo bem ela no e segundo pagando os plano. boletos, é claro. Mas justamente, tipo, e elas acham o máximo, sabe, Que assim. E legal. na hora, ai tia, eu não tenho uma assinatura. Eu falei, inventa, faz um coração. O importante é você se comprometer. Então, assim, e quando aquela família entende e ela tem o papel de reproduzir, porque eu falo isso depois para a família, para a mãe ou para o pai, falei, olha, o seu papel em casa é só reproduzir. Olha o combinado com a tia Fran, né? Lembra que você assina o seu contrato. Então, assim, também reforçando novamente isso, porque eu quero essas crianças e adolescentes uns adultos saudáveis. Porque quando eu comecei minha carreira lá em 2005, eu não tinha crianças doentes como eu tenho hoje, Marlene. Eu acho que você vê isso também como mãe, né? Tipo, as crianças, né, máximo é um triglicérides elevado, um colesterol, um sobrepeso. Hoje em dia eu tenho doenças mesmo na infância e na adolescência de adultos, diabéticos, resistência insulínica, então é campeã no meu consultório, né? As questões dos transtornos de neurodesenvolvimento, depressão na adolescência. Então, assim, coisas que a gente não via nessa idade. Então, a gente precisa mexer na estrutura familiar e a nutrição, né, puxando sardinha para o meu lado, tem um papel muito importante nisso. É sensacional, né? Tá vendo, gente? Quantas estratégias a Fran tá trazendo que podem mudar a história da saúde da sua família? Porque é óbvio, né, Fran? Ensinando os filhos, a família vai participar mais e vai ter a oportunidade também de reverter alguma condição dos pais, não é, Muito, Fran? Que muito. história você tem para contar para gente de uma criança ou de um jovem que, através da dificuldade que ele apresentou e dos seus ensinamentos, da sua assessoria, você percebeu que os pais mudaram também a saúde? Olha, eu tenho várias, né, mas Tem senão aqui a gente várias, fica né? horas contando, mas eu tenho uma que eu
que eu me emociono muito, porque eu comecei cuidando da adolescente, ela começou comigo com 12 anos, com um princípio com distúrbio alimentar, bem no início a mãe pegou, então eu fui acompanhando e ela foi entendendo, eu trabalho muito com a nutrição comportamental, eu não trabalho com dieta, né, assim, aquela coisa de calcular 2 colheres de arroz, 1 de feijão, não é sobre isso, né, é essa amizade mesmo com o alimento, então a gente conseguiu reverter isso e ela fazer amizade com o alimento, com o corpo, com o peso dela, e aí nisso a mãe falou assim: doutora, você me atende? Porque se minha filha melhorou tanto, eu também preciso ter, eu tô no climatério e tal. Passei a acompanhar essa mãe durante muitos meses. E aí, passou um ano depois, a mãe falou assim para mim: doutora, eu sei que você não atende idoso, mas minha mãe, eu comentei, ela viu o melhor da minha filha de mim. Você não atende minha mãe? Ela acabou de ter o 2º câncer no intestino. E eu sou especialista no eixo, né, do eixo intestino-cérebro, trato gastrointestinal, é uma das minhas especialidades. Ela falou assim, é o 2º câncer que ela tem no intestino e eu sei que é emocional. Olha como ela evoluiu, né? Porque eu trabalho muito essa questão emocional com a saúde física. Eu falei, com o maior prazer, porque eu estou cuidando de todas as gerações da família. E essa mulher chegou para mim com 70 e poucos anos, ela falou assim, ainda é tempo de melhorar? Eu falei, sempre, sempre há tempo. E eu assim, pensa num paciente, Marlene, difícil. Imagina, 70 anos fazendo coisa errada. Cheia de hábitos, né? Total. A pessoa de idade tem muita no começo, reserva. ela tinha muita, ela queria, perversão de apetite. mas ela tinha muita resistência. Mas eu fiz a vida inteira. Então, assim, foi num meses de conscientização. E depois ela, assim, melhorou e mudou a vida, né? Para não ter um 3º câncer, né? Então, assim, essa história é linda. Tenho várias também, mas é que eu peguei 3 gerações. 3 gerações da família com mudanças no nível de saúde, na qualidade de vida, por conta de estratégias de mudanças nutricionais, né? Exato. Isso é muito impactante. Eu sempre digo que nós fazemos parte do mundo, o mundo está em crescimento, evolução, em mudanças, nunca que ele vai parar e ir para trás, quer dizer, precisamos entender o processo de melhoria contínua. Quem trabalha em empresas tem isso no cardápio, faz isso o tempo todo, tem a cobrança para prestar isso, né? Mas primeiro nós temos que fazer para nós, né? E por tudo que o mundo hoje oferece de desafios, em termos de desafios de temperatura, mudanças bruscas, em termos de também imunológicos, com vários vírus, bactérias, a crise sanitária que nós passamos, graças a Deus. Então, nós precisamos descobrir bem perto de nós quais são as ferramentas disponíveis para fazer as mudanças a nível celular para que o nosso organismo esteja cada dia melhor adaptado a tudo isso para a gente ter qualidade de vida, né, Fran? Sim. E eu tô curiosa de saber o que você enfrenta mais nos dias de hoje, em termos de desafios, de sinais e sintomas? Eu sei que são vários, você é muito procurada, mas daria para você resumir para nós, assim, quais são os principais problemas que você atende nessa faixa de adolescência e crianças? Como base, comportamento. Comportamentos? Comportamentos que é bem amplo, né? E eu vou explicar sobre isso, né? Pegando as crianças menores, o comportamento alimentar, né? A relação com a comida, como a gente já falou aqui, às vezes, né? Ter essa compulsão de comer muito, né? Ou restrições alimentares, de só comer determinados alimentos. Que é muito comum. Muito comum, né? Que a seletividade, a gente fala muito da seletividade no autismo, eu trabalho muito com autismo, mas eu tenho muitas crianças neurotípicas seletivas, né? Crianças saudáveis exato, e que têm seletividade alimentar, têm preferências e ficam fixos naquela alimentação, então, assim, né? Tem os dois lados, né? A recusa e a compulsão, né? E o comportamento, às vezes, também emocional. Isso é muito importante, né? Independente se tem critério diagnóstico ou não, da depressão, como eu falei, da ansiedade, crianças extremamente nervosas. Mães chegam no consultório assim, porque a escola não para de reclamar. Eu falei, mas por que a escola não para de reclamar? Porque ele não para quieto na cadeira, porque ele isso, porque aquilo, comportamento. Aí você vai ver, são crianças que dormem meia-noite, que tem seu próprio telefone com 7 anos de idade, que vive nos aplicativos de rede social, sendo que a gente sabe, pesquisas recentes mostram que criança antes dos 14, 15 anos não deveria nem estar em rede social, né? Quanto mais tem um telefone próprio, né? Meu filho mais ele vai fazer 11. Ele tem telefone? Não. Quando ele vai ter?
quando eu achar que tem que ter. Ainda mais eu estudando o cérebro. E eu questionando ele, filho, o que você acha disso? Ah, mãe, você estuda muito cérebro, então eu confio na sua decisão. Bonitinho, né? Então, assim, a criança, o adolescente, ela precisa daquele adulto também dar limite. Né? Então, assim, por isso que eu falo comportamento, o comportamento alimentar, o comportamento de deixar dormir meia-noite, de deixar comprar um fast food, né? De deixar comer o que quer. Então, tem todos esses lados, né? De realmente, de uma criança que tem, às vezes, uma restrição séria, por exemplo, um TARI, que é uma restrição realmente, um transtorno alimentar, mas aquela criança, quando a gente mexe no comportamento dela, da família, melhora. Como, por exemplo, dormir cedo. Eu explico sobre o ciclo circadiano, sobre a produção de estresse, do cortisol, que é o hormônio que regula todos nós. E faço desenho no meu papel, como eu comentei, e aí até aquela criança diz, nossa, nunca ouvi falar sobre isso, né? Então a gente vai mudando estratégias, rotina, sabe aquela famosa medicina do estilo de vida? Tem hora que eu não sou nutri, eu falo o básico, e o básico tem que ser falado, porque as pessoas nem o básico falam, que é dormir cedo, né, controle de estresse, exercício. As crianças não fazem mais exercício hoje em dia, não pisam na grama, não faz grounding, né, não tem essa relação com a natureza. Um dos questionários, aquela perguntinha que eu falei, qual é o contato com a natureza? A grande maioria, ainda mais São Paulo, zero, não tem contato com a natureza. Então a gente faz alguns ajustes assim para melhorar o básico, para depois a gente pensar em coisas mais mirabolantes, né? Então, resumiria que é o comportamento em todas as suas esferas, acho que é a maior questão. Claro que os defeitos, como eu falei já, as doenças vêm vindo, né, as alterações em exames laboratoriais cada vez pior, como eu falei, em doenças que tinha só em adulto, hoje em dia em criança, mas arrumando a base, arrumando a casinha, como eu falo, muitas coisas são resolvidas. E volto naquele ponto, né, da socialização e da vida moderna que nós temos hoje. Então, tudo isso que você citou, de hábitos, né, contato com a natureza, o horário do ritmo circadiano, a atividade física, 3 pontos críticos que são fundamentais para a nossa saúde, que dirá para crianças e para jovens que estão em desenvolvimento, né, Francine? Mas que podem ser impraticáveis ou inviáveis para pais que têm horário fixo de trabalho. E nós sabemos que aqui numa grande cidade, o horário de deslocamento é muito grande, né? Muitas vezes essas crianças, elas vão para a escola no transporte escolar, não andam, né? E já perdem a oportunidade de ver coisas diferentes, porque no transporte a maioria vai dormindo ou vai olhando o celular, como você mesma citou, né? Porque quem tem a oportunidade de caminhar até a escola a pé com os filhos, já está expondo essa criança a vários estímulos sensoriais que já vão moldando esse cérebro, né? Mas, infelizmente, é a realidade de vários pais, essa questão da necessidade do transporte, ou o próprio transporte, ou transporte escolar. Afastamento da natureza, porque a maioria mora em apartamentos, não é todo apartamento que tem área de lazer, e mesmo que tenha, difícil motivá-los para ter contato, tomar sol, ir para a piscina, ao invés de ficar só no celular, né? E o hábito do sono, que também tornou-se um grande desafio para as famílias, porque cidade muito noturna, cursos à noite, aulas à noite, os pais chegam tarde, e os desafios do apelo do uso da rede social. Então, você citou 3 pontos muito polêmicos e muito difíceis. Vamos pegar um deles para você dar uma dica para os pais em relação, por exemplo, ao ritmo do sono. Qual é o seu principal ponto que você utiliza para motivar esses jovens, né, a melhorar o ritmo de sono? Primeira informação, eu como professora, eu informo, eu falo que minha consulta é uma aula. Assim como minha aula, eu trago muito da prática clínica, como a gente está falando aqui de pacientes também. Então, a informação. Então, eu explico o ciclo circadiano, eu mostro como que é esse gráfico, como que ele é de manhã, que depois das 5 da tarde o cortisol está descendo, para estimular essa informação e ele entender os porquês. Porque falar que tem que dormir cedo, todo mundo sabe, né? Vamos aproveitar do ritmo circadiano e já explicar também em relação a alimentos, Francine. Que horário é melhor se alimentar? O que a gente deve fazer, por exemplo, durante a noite em relação a alimentos, porque isso também gera uma resposta favorável ou desfavorável para o organismo, né? Quando a gente fala de nutrição, cuidado, tem muita modinha, muita polêmica e muitas linhas também, tá? Eu sou da linha da bioquímica, eu dei 10 anos aula em graduação, hoje em dia só em pós-graduação e palestra.
Mas dentro dos meus anos de graduação, que eu dava aula na medicina, na nutrição, na enfermagem, educação física, de várias matérias, eu dava aula de bioquímica também. Então, eu sou uma apaixonada pela bioquímica. Então, assim, explicando o ciclo circadiano, que é, né, um eixo hormonal, a gente tem uma coisa que chama crononutrição, né, que é respeitar justamente o cortisol de manhã, ele vai elevando lá pelas 11, meio-dia, ele tá no pico dele, por isso que a gente é mais produtivo de manhã. E aí no final, né, da tarde, aquela canseira, que também tem às vezes erro alimentar no almoço, mas também tem a questão do eixo que tá diminuindo do cortisol. E depois das 5, 6 da tarde tá bem baixinho e ele vai se arrastando até ali às 8, que seria o horário ideal de todos nós dormirmos, né? Que aqui no Brasil, um país tropical, a gente mais ou menos segue o sol. Então eu falo assim, a gente deveria se alimentar enquanto o sol está ali. Depois que o sol vai embora, né, que é justamente quando o cortisol está caindo, que a gente deveria parar de se alimentar. Então, o que é o ideal? Sabe aquela história de comer como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um plebeu? Não está errado, né? Mais ou menos essa é a ideia. Porque Conceito antigo, né? Antigo, né? O cortisol está elevado, então a gente precisa se alimentar de manhã, né? O almoço, ele não pode ter uma alta carga glicêmica, porque se você vai estudar, você vai trabalhar à tarde, vai te dar sono, né? E também o cortisol já está descendo à tarde. E à noite, uma refeição muito leve, né? E sim, com o sol. O sol foi embora, não tem mais que se alimentar. Por isso que nos casos de jejum intermitente, quando muito bem estabelecido, lembrando que jejum é milenar, né? Não é moda, a gente normalmente sabe que é melhor a gente tirar o jantar do que tirar o café da manhã, né? E principalmente em criança e adolescente, né? Porque está em fase de crescimento, desenvolvimento, neurodesenvolvimento, a gente precisa desse alimento de manhã, a proteína. Não é também um leite com pão na chapa, não é sobre esse café da manhã. É um café da manhã com base nutricional, com proteína, com nutrientes, né? Então essa seria a ideia, seguindo esse relógio biológico que a gente tem natural no corpo, né? E a nossa realidade é bem diferente desta, né? Sim. Porque os pais chegam tarde para fazer uma refeição em família, que é algo muito produtivo, né? Nas relações familiares. O jantar já é mais tarde. Por isso que eu foco no café da manhã, sabe, Marlene? Eu falo assim, acorda, mas tem que acordar cedo. Mas por que não consegue acordar cedo? Porque dormiu muito tarde. Né? Então, assim, eu antigamente, quando eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, porque eu estou em constante evolução, são 20 anos de formado e 20 anos em formação, estou indo pela minha 7ª pós-graduação, porque eu nunca paro. Para ser professora, eu tenho que ser aluna também, é verdade? E eu falo assim, então acorda mais cedo, né? Dorme mais cedo, e já que você tem que trabalhar, acorda mais cedo. Eu faço isso. Porque antes meus filhos dormiam, eu ia trabalhar. E aí eu falei, não, gente, tá errado pra mim. Cadê meu ciclo circadiano, né? Cadê a congruência que eu falo para meus pacientes? Não faço. E aí eu mudei, eu durmo cedo. E quando eu preciso produzir, principalmente questões mais intelectuais, que eu preciso de silêncio, né? Essa sou eu. Eu acordo mais cedo, de madrugada. No Brasil, 4 horas da manhã, 4h30, tá começando a clarear já quase, né? E aí eu sou produtiva, com isso eu consigo fazer o café da manhã dos meus filhos, eu consigo fazer a lancheira escolar que eu faço questão, porque eles me perguntam, como você consegue? Todo mundo consegue. A questão é a ordem de prioridade, cada um tem a sua. A alimentação é a minha ordem de prioridade. E isso eu tento passar para meus pacientes também. Qual é a sua prioridade? No final de semana, por exemplo, uma dica, né? Eu faço muito panquequinha, waffle, coisinhas para o café da manhã, que é o momento que a gente tem no final de semana em família com mais tempo, todo mundo naquela loucura de trabalho, escola. E aí eu sempre faço 2 receitas, 3 receitas. Então a gente toma um café da manhã em família e eu congelo. Congela. Olha, gente, essa dica Né? é importantíssima. Então, assim, você tem um ambiente familiar, você leva sua criança para a cozinha junto para ela fazer, vocês comem em família o café da manhã sem estresse e ainda sobra para o lanchinho escolar da semana. Eu faço isso. Mas o ideal, né? Faz na hora. Sim, maravilhoso, faz na hora. Mas, às vezes, eu também não consigo. Mas aí eu tenho uma panquequinha congelada, um waffle congelado, um bolo caseiro congelado, né? Então, essa é uma dica que todo mundo consegue fazer, se você colocar na sua listinha de prioridade. E tem que ter esse planejamento. Usar o dia de folga, usar o final de semana para as compras, comprar, armazenar. É muito importante o armazenamento do alimento, porque senão você vai perder aquele alimento, né, Fran? Ou vai se contaminar caso ele estrague. E a preparação, né? Então tem que ter esse cronograma muito bem detalhado para que tudo funcione bem. E o que nós vemos na realidade hoje são crianças acordando em cima da hora com muito sono, porque dormiram tarde ou dormiram com sono de má qualidade, né? E os pais, no mesmo formato, dormiram tarde, ficaram trabalhando até tarde, ou dormiram mal porque tem N problemas de sono, e vão
para o trabalho, para a escola, sem o café da manhã. Uhum. Quando muito, tem uma sacolinha plástica do próprio supermercado, que ali tem um alimento lácteo, né, de chocolate, que eu não vou falar o nome, um alimento também embalado pequenininho assim, que tem sabor chocolate, que é o bolinho, né, ou o pacotinho da bolacha. Uhum. E nós crescemos e vivemos hoje uma realidade que é essa, né, as pessoas acham que esse é um bom café da manhã. Uhum. E não tem a informação de que podem fazer diferentes desde que haja conhecimento e também ajuda, né? Sim. Os dois se ajudarem, o casal, né? E colocar esse adolescente, essa criança, quando a partir da idade que puder, para participar também Nem que dessa seja no planejamento, você não do vai fazer na planejamento. cozinha o planejamento, né? Então, planejar o que eu quero levar na lancheira na segunda, na terça, na quarta, porque também até tem essa previsibilidade do que ele vai consumir. Isso deixa também a criança confortável, né? Já com essa ideia do que vai ser o final a semana toda dela de alimentação. Exatamente. E eu acho que também tem que ter cursos para as mães sobre essa higienização dos alimentos, o preparo dos alimentos e a conservação, né? Uhum. Então, muitas vezes eu falo que eu ocupo 24 horas da minha semana com essa atividade. Uhum. Selecionar, comprar, armazenar, preparar, congelar o que pode ser congelado, para que eu consiga dar conta de oferecer para a minha Sim. família os alimentos que eu julgo que sejam os mais interessantes para esse momento, né? Sim. Até porque eu sou obstetra e, de repente, eu posso ir fazer um parto. E aí? Como é que fica? Meus filhos não ficam pedindo iFood. Não pedem, entende? Uhum. Eles vão para a cozinha, eles preparam o alimento e eu já deixo tudo organizado. Eu faço foto da geladeira, apontando com uma seta bem grande, assim, porque eu tenho meninos. Uhum. E o homem, né, Francine, ele precisa ter uma visão pontual, ele não acha. Então, assim, depois de Muito bom. muito eles não acharem o que a mãe deixou preparado na geladeira, eu faço a foto e ponho a setinha assim na foto, falar, é aqui. O bife que você vai fazer está aqui. O Uhum. frango está aqui. Aponto, o tomatinho está aqui. E, na verdade, toda criança, ela é visual, né? O menino mais ainda, mas a criança, em geral, ela tem esse lúdico visual, por isso que eu trabalho muito com questões lúdicas também, porque isso facilita demais e deixa eles mais tranquilos e mais autônomos, né? Você faz muito bem. Geralmente, quando eu saio de casa, eu deixo o almoço e o jantar, se eu for ficar o dia todo fora, se tiver muita cirurgia, prontos. Então, eu identifico o que é, o que está na geladeira, quanto tempo vai ficar no forninho. Eu uso forno elétrico. Na minha casa não tem micro-ondas, que é muito prático, né? Uhum. Mas a gente sabe que a potência do micro-ondas pode, né? Estragar algumas proteínas alimentares. Então, eu preferi utilizar o forninho elétrico. Eu treinei meus filhos para isso, né? Uhum. Bom, enfim, nós temos que fazer vários cursos com a Fran para ela nos ensinar, porque tem muita coisa para a gente aprender, né? Ô, Fran, e esses distúrbios de comportamentos, né? Me diga um deles que você acha, o nome dele, né? Que é mais frequente, por exemplo, desatenção, autismo, distúrbio alimentar mesmo, de bulimia. O que você considera que seria hoje mais frequente nos jovens? Vamos falar dos adolescentes, né? Geral dos meus pacientes. No geral. Tá. É porque meus pacientes são enviesados, né? Eu acho que muita depressão. Não só eu acho, né? Na verdade, são as estatísticas, principalmente nos adolescentes. Mas por quê? Porque não tem conversa na família. Porque Que eles estão dicas, muito quais na são os tela. principais sinais que as famílias precisam observar? Você, vovó, que está cuidando do seu neto, para os seus filhos trabalharem, né? Você que é uma cuidadora e vai assistir esse programa, você que é mãe, você que é pai, quais são os principais sinais de alarme que a depressão está batendo a porta? Antes de falar da depressão, Que a tem gente que sabe falar que a taxa de suicídio na muito. adolescência, eu também sou pós-graduada em ebiatria, que é o estudo do adolescente, então eu sei muito bem do que você está falando, né? Sim. E é apavorante a taxa de suicídio na adolescência, Sim. né? E Antes... muitas vezes nós pais não percebemos, porque a gente está acostumado com aquele doses homeopáticas, né? A coisa vai devagarzinho, vai aparecendo, vai se instalando, e os pais, às vezes, muito ocupados, não percebem, né? Ou percebem, mas não sabem lidar, tem a negação. Sim. Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que foi preciso uma madrinha
vir de outro país até passar férias aqui para chacoalhar a mãe e falar: irmã, você não está vendo que ela tá muito triste, tá Uhum. muito quieta, ela tá com problemas, né? Quer dizer, alertou a mãe de que a sobrinha não estava bem, Sim, entendeu? sim. Antes da depressão, né, que é um diagnóstico, né, às vezes vem isso que você falou muito bem, a tristeza, a ansiedade, né, e olhando do meu lado, né, em relação à alimentação como nutricionista, tem muito do comportamento alimentar. Tendo uma criança triste, ansiosa, que seria o pré-depressão, né, ela pode tanto parar de comer, emagrecer muito, como também o ao contrário, né. Recusar, vomitar, né? Muito. Outro dia eu recebi um paciente, adolescente de 11 anos. E aí estava o pai e a mãe, que é raro o pai vir. Quando vem a família toda, deu parabéns, obrigado, que bom, É, mas né. é bom, né? É Os ótimo. esposos, eles estão É, comprando os alimentos, sim, tá preparando os melhorando. Aham, alimentos, né? Estão sim, aprendendo. Eles têm muitos dons, né? A maioria dos sim, chefes de cozinha são homens, sim, né? sim. E veio esse casal, veio os 2, né, e o menino, e só que aí a mãe falou assim: "Doutora, ele sempre semana de prova, né, ou quando tá, ele vomita e tem diarreia". Aí o pai assim: "Ah, é frescura", né. Aí eu fui explicar sobre o eixo intestino-cérebro, sobre a emoção interferindo no vômito, no comportamento. Então, assim, ali não era, ele tinha um problema grave de saúde intestinal, esse meu paciente, mas antes disso ele tinha uma saúde emocional muito debilitada. E ali eu já entendi a cobrança de um e a permissão do outro, né. E então, assim, eu trabalho muito com família sobre isso. Então, assim, explicar, tá vendo? E essa manifestação física do vômito, da diarreia, já mostra um conflito emocional, neurológico, de neurotransmissores no cérebro impactando num vômito, numa diarreia, né? Então, começar a observar isso, o emagrecimento, né, muito acentuado, a recusa alimentar que antes não existia, ou ao contrário, né, a compulsão alimentar principalmente vai para o doce, né, vai para os alimentos de mais prazer, né, que estimulam aí a liberação de serotonina, que é um neurotransmissor, né, da alegria. Então tá faltando alegria na vida, ela vai se alegrar onde? No alimento. Então mostrar isso para a família também, que pode ser fatores. Se ficar no quarto, se isolar da família, dos amigos, normal, aquela coisa assim, normal na adolescência, até um certo ponto, né. Agora se isolar, ficar com o telefone ali na mão, sabe. Então, assim, tem que ter controle. Eu estava com um paciente que ele estava com pré-diagnóstico de TDAH e possível esquizofrenia, 16 anos. E aí eu falei assim com a família, falei: "Vamos tirar o videogame e o telefone dele?". "Como eu vou conseguir?". Falei: "Não sei, vamos tirar? Vamos fazer um teste?", né. Em 2 semanas era outra criança. Olha que Outra maravilha. criança. Foi fácil? Óbvio que não foi fácil, mas perante um diagnóstico de esquizofrenia, que o médico já queria começar a medicar, eu falei: "Não, né, ele é criança e tá tudo errado", né, e uma delas era a tela, aqui assim, ó, direto. Eu falei: "Vamos tentar? Topa? Vamos juntos?". E foi difícil, foi muito difícil para a família, os pais mais velhos e outra criança em 2 semanas, né. Então, assim, são coisas que a gente vai fazer que não é fácil, né, quando a criança fica muito ali na tela e tudo mais, mas são fatores importantes para a gente prevenir uma depressão ou até um suicídio, como você falou. Por exemplo, jovens com altas habilidades, que eu trabalho muito com os transtornos de neurodesenvolvimento. É muito comum, né, a associação de altas habilidades ou com TDAH ou até com autismo. Ou então, sozinha. E aí os pais falam assim: "Ai, não, descartou o autismo, descartou o TDAH, é só altas habilidades", né, que é o superdotado que a gente falava antigamente. Só que na verdade essa criança, ela também é diferente dos seus pares. Então ela tem uma sobrecarga emocional muito grande, porque ela também, quando olha para o lado, não Não se compara, não identifica, se identifica, não assim dá como o liga, não dá TDAH, match, não dá autismo. Só química. que a família olha como um gênio. E o meu papel fala assim: "Ok, ele não tem questões cognitivas, tudo bem, mas assim, ele também é diferente do outro", e isso é uma sobrecarga muito grande. Então, assim, dentro dos pacientes com altas habilidades, Marlene, o índice de suicídio é enorme. É porque o adolescente está em formação, né, Fran? E ele precisa de ter como se fosse uma confirmação. Por Sim, isso que eles andam em turmas, é muito importante as amizades. E qualquer comportamento que não tenha um similar sim, para dar segurança para esse adolescente vai deixar muito instável, né? sim. Então, tanto quem está lá em cima com altas habilidades, como quem está com deficiências intelectuais, Uhum. com desatenção, que tem notas ruins na Mas esse tem mais escola, atenção, mais sofre mais. cuidado. É porque nós não sabemos É, reconhecer ainda e lidar, né? sim, sim. É importantíssimo o apoio da família. E vocês viram como que o tratamento da Francine é diferente? Ela sugeriu
que retirasse o videogame, as telas da criança, e a criança mudou o comportamento. Quer dizer, isso seria o papel de uma psicóloga tradicional. No entanto, a mãe procurou uma nutricionista, e foi a nutricionista que sugeriu a mudança comportamental, que efetivamente gerou uma resposta positiva. Então, parabéns, né? E isso faz com que a gente queira cada vez mais conhecer o seu trabalho, porque realmente você faz coisas bem diferenciadas e produtivas, né? E para destacar a necessidade da presença dos pais, que é o que você falou agora, o pai acompanhou a mãe, nesse caso que você citou, mas ele julgou o distúrbio do filho como coisa corriqueira, né? Quer dizer, por que ele fez isso? Porque ele é maldoso? Não, porque ele não sabe lidar com. Como que foi a infância dele Então, também? ele foi amoroso o suficiente para acompanhar o filho, para estar presente, que a maioria vai jogar futebol, mas decididamente ele não sabe ajudar. Então, ele também precisa de ajuda, né, Fran? É o que a gente fala. A gente vai ajudar as crianças, os jovens, mas nós percebemos que as famílias merecem ser cuidadas, eu vou até fazer né? um parênteses neste caso, né? Entendendo a dor dele, que eu já pensei na infância dele, quanto que ele foi cobrado desse pai, eu depois chamei ele no particular e falei, eu gostaria que você fizesse uma terapia sistêmica, uma constelação familiar, que esse é outro episódio, né, amiga? Mas assim, eu entendi que ali tinha alguma coisa que, cuidando dele, ele ia extrapolar para a família, né? Então, é fantástico, né? Quando a gente consegue esse entendimento global da família. Sim, e envolver, né? Porque a criança apresenta uma dificuldade e os pais, no intuito de ajudar o filho, conseguem se perceber, se cuidar e melhorar a relação entre eles, né? E cada um individualmente. Então, isso é muito proveitoso quando é visto dessa maneira. Sim. Que sorte das pessoas que têm acesso a esse tipo de profissional, como a doutora Francine, que é capaz de direcionar para esse foco de tratamento, né? Ô, Fran, nosso tempo está passando muito rápido, falar com você é muito gostoso. Eu queria que você explicasse para os nossos espectadores que história é essa do intestino funcionar como cérebro. Como que eu posso entender que a maçã que eu como ou a banana que eu como pode fazer o meu cérebro funcionar de um jeito ou de outro jeito? Por que acontece essa interação? Como é que é isso? É complexo, né? Semana que vem eu vou dar aula sábado e domingo na pós-graduação, 16 horas para explicar sobre isso. Mas vamos lá resumir. Eu vou começar. Eu digo o seguinte, que nós temos dentro de nós, que nós comemos, mastigamos, o estômago ajuda na digestão e chega no intestino, que precisa colocar a vitamina ou a substância química, né? Que seriam os componentes químicos, o ferro, o zinco, né? Dentro do nosso sangue para chegar pela imigrantes até a célula, que é a gasolina da célula, vamos dizer assim, gasolina não, combustível, né? Hoje nós temos vários combustíveis. Agora, nós temos também, né, Fran, dentro do intestino, um monte de vida, de seres vivos, que eu falo que são os Pac-Mans, que vão pegar essa vitamina, transformá-la em outras substâncias e apresentar para a célula. Eu queria que você explicasse melhor como é que é essa transformação, que dá um exemplo para nós de uma substância, por que é importante comer o natural e não o artificial. Vamos lá. O intestino é muito conhecido como o primeiro cérebro ou o segundo cérebro, né? Eu falo que eles estão ali, ó, juntinhos, né? Mas, na verdade, o intestino, ele tem conexão com todos os órgãos. Então, eu falo muito do intestino-cérebro porque é a minha grande área de estudo, né? Saúde mental, intestinal, gastrointestinal. Mas ele tem relação com a pele, tem relação com a tireoide, tem relação com os olhos, com o coração, com o pulmão, com todos os órgãos do corpo. Então, dependendo da sua especialidade médica, você tem que cuidar do intestino. Então, assim, o intestino faz parte de todas as áreas da medicina e da nutrição, né? E isso que você falou, né? Quando a gente começa a comer o alimento, né? Por isso que eu estudo tanto, porque eu, como nutricionista, eu cuido do alimento, da comida, né? Que cai lá no intestino. Então, a digestão começa na boca. Então, você está comendo ali o alimento, né? Uma maçã, como você falou, começa a trituração física dos dentes, já começa a primeira digestão pela saliva, por isso que o alimento tem que ficar na boca um tempo, para a salivação dar tempo de
pré-digerir esse alimento, aí a gente engole, vai para o estômago, a segunda parte da digestão, que é a quebra desse alimento em pequenos pedaços, aí desce para o intestino, que é dividido em diversas partes. O intestino tem metros e metros de comprimento, é muito tempo que o alimento passa ali. Termina ali a digestão e depois vai para o processo de absorção, que a Marlene falou, cai ali na corrente sanguínea. Lá em 1800, Marlene, a gente falava assim, a gente é o que a gente come. Só que hoje em dia, 225 anos depois, muita coisa mudou, né? Porque não é a gente comer que vai chegar na nossa célula. Eu falo que é o que a gente come, é o que a gente digere, é o que a gente consegue absorver, é o que entra na corrente sanguínea, tá difícil, né? E depois é o que entra dentro da célula. Então, assim, o processo de nutrição é muito difícil, requer várias coisas. Por que a gente tem que comer um alimento in natura, alimento natural? Porque o nosso corpo está acostumado a reconhecer esses alimentos. Quando entra um alimento artificial, um alimento cheio de agrotóxicos, cheio de conservantes, né? Os aromatizantes, os antes da vida que eu falo que tem aquele rótulo, a célula não reconhece. E isso vai prejudicando as células lá do nosso intestino, como se fossem agressores de guerra mesmo, né? Imagina um bombardeio, os soldadinhos da guerra são nossas células intestinais, sendo bombardeadas todo dia com adoçantes, com corantes, com agrotóxicos, com pesticidas, com metais tóxicos, e essas células vão cansando, esses soldados vão cansando, isso vai deixando nosso intestino doente, nosso intestino inflamado, aí vem as sensibilidades alimentares, vem as alergias alimentares, vem constipação ou diarreia, que é uma coisa ou outra, não é, né, regra para todo mundo, e começa todo esse desencadeamento de deficiências nutricionais e, consequentemente, doenças mesmo, né? Então, a cascata é longa, né? Então, para a gente recuperar isso, eu falo, não é rápido, infelizmente, é o que eu falo para o meu paciente quando está em tratamento gastrointestinal, mas é possível. A gente vai parando primeiramente de agredir esse intestino. Então, comida de verdade, como a gente começou aqui nessa conversa, né? E a gente vai nutrindo essas células do intestino, esses soldados do intestino, para eles se recuperarem, recuperar esse escudo da guerra, para que quando vier o de vez em quando, ele aguente. Agora, todo dia, a rotina é muito importante. O de vez em quando não tem problema, porque às vezes eu escuto assim, nunca mais vou poder comer uma bala? Quem disse isso? Agora, todo dia uma bala? Né? Então, quando o nosso intestino está blindado, está saudável, não está inflamado, de vez em quando o escudo está perfeitinho, que é a nossa mucosa ali intestinal. Agora, todo dia esses soldados cansam, né? Então, por isso que o cuidado intestinal, eu falo que toda doença começa e termina no intestino, ou seja, se a gente não cuida do intestino, vai ficar doente. E para cuidar de grande maioria das doenças, inclusive na saúde mental, também é no intestino. Olha que incrível, que fantástico. É uma explicação muito fácil de ser compreendida, né? Eu quero aproveitar agora os últimos instantes do nosso encontro para você dar uma dica para as nossas famílias de que tipo de estratégia você indicaria que todo mundo pode fazer nesse fim de semana, por exemplo, de agregar algum tipo de alimento na lancheira da escola ou na refeição mesmo, que vai contribuir de forma geral, genérica, né, para a saúde das famílias. Para a lancheira? Para a lancheira. Ao invés de comprar o lanche da escola, na cantina da escola, colocar aquele salgadinho que eu falo que tem cheiro de chulé, né? O que a gente pode fazer que vai contribuir? E até para as mães, para elas levarem para o trabalho, né? Uhum. Uma coisa que seja universal, que não seja caríssimo, que seja fácil acesso e que seja fácil de conservar, de comprar, né? Nada que precise ficar num lugar muito especial, para ser prático, né? Vamos trazer praticidade para o nosso dia a dia. Uhum. É complexa a pergunta, né? Porque a gente trabalha muito com... Eu trabalho muito individualidades, né? Com a individualidade. Como eu trabalho com muito intestino, estômago, eu trabalho muito com alergia, sensibilidades alimentares. Então, eu poderia falar assim, o grupo das castanhas, por exemplo. Só que tem muitas pessoas que têm alergia à castanha, né? A gente sabe que castanhas a gente não pode comprar a granel. A gente tem que comprar ela, né, de uma fonte segura, de preferência a vácuo, para justamente não ter essa questão que você falou no começo do fungo, né? Mas é um alimento prático para quem pode, quando bem orientado onde comprar. Né? Eu sou muito fã do waffle. Eu ensino meus pacientes a fazer um waffle saudável facinho, desses que eu te falei de final de semana, e às vezes colocar uma proteína extra, um colágeno ali, para deixar esse alimento proteico. E isso é fácil, você faz muito rapidinho. Então, assim, não é uma questão mirabolante, e serve para mãe e pra criança. Eu já vou falar para vocês aqui, vocês vão ganhar um presente que a doutora Francine vai nos dar.
Depois vocês vão entrar nas redes sociais dela, que ela vai falar para nós, e vão pedir a receita do waffle, que ela vai passar para nós, hein? Tá vendo? Com Um o maior pedido ao prazer. vivo assim, ela não pode Não, negar. mas essa receita tá até lá no meu Que Instagram. incrível, já tá lá? Eu tenho a versão neutra, que é mais pro doce, mas é feito com banana, e a versão salgada, que é tipo pão de queijo, mas não leva queijo, né? Leva levedura nutricional, que tem gosto de queijo. E é, assim, 100% aceitação. Assim, aí quando eu falo pro paciente, eu falo, até brinco com ele assim, não vai falar que você não gostou, que senão você vai acabar com a minha estatística, mas brincando, mas porque realmente é uma aceitação fantástica. E às vezes, dependendo do caso, eu coloco ali um módulo de colágeno para dar uma quantidade de um aporte proteico. Uma criança, por exemplo, seletiva, que muitas delas deixam de comer a proteína como primeiro alimento, porque é difícil de mastigar. Então, eu preciso primeiro nutrir ela. E junto eu trabalho com a educação nutricional, né? Eu nunca fico, não pode. Mas vamos nutrir, eu preciso nutrir. E aí a gente vai trabalhando em educação nutricional em paralelo. É igual quando a gente precisa retirar algum alimento por alergia e sensibilidade, eu não fico tirando. Eu vou pondo, né? A gente coloca, deixa o alimento conforto, a gente coloca outro, e a gente vai fazendo esse jogo de cadeiras aí pela nutrição dessa criança, dessas células, né? Olha só, é incrível. Desde que eu conheci a Francine, fiquei apaixonada pelo trabalho dela. Eu acho que ela é muito humana, muito sábia, óbvio, né? Mas assim, ela tem todo um acolhimento com as famílias. Por quê? Porque ela sabe fazer, né? É um dom que ela tem de nos ensinar, de passar o conhecimento que ela já tinha e melhorou. E ela está sempre fazendo dessa maneira que ela explicou aqui. Ela não vai tirando tudo, ela vai agregando o que é bom, vai ajudando a criança a ficar melhor nutrida, melhor capacitada, para que depois ela consiga fazer a mudança maior e mais significativa, que realmente vai ser a mais importante naquela estratégia. Isso só quem tem sabedoria e experiência consegue fazer, né, Fran? Porque uma pessoa que tem menos prática vai pegar todo o manual dos livros e vai querer pôr em prática de forma, assim, muito impositiva, e que a gente sabe que não funciona para a grande maioria das pessoas, eu tenho colegas né? que falam assim para mim, você é muito boazinha. Eu falo, não é questão de boazinha, é questão de entender o comportamento alimentar humano familiar. Então, a gente vai conquistando aquela criança, aquela família, para conseguir chegar no nosso objetivo maior, que é a manutenção. Eu não quero paciente pro resto da vida. Outro dia eu atendi uma mãe, falou assim, nossa, eu tava 15 anos com a mesma Nutri, mas aí como você cuidou da minha filha, ela tá tão bem, eu mudei para você. Eu falei, 15 anos com a mesma Nutri? Todo mês? Tem alguma coisa errada, né? Tipo, eu tenho pacientes de 20 anos de carreira, mas assim, cuidei, sumiu, graças a Deus, aí volta por outro motivo, aí some de novo, graças a Deus, volta por outro, entendeu? Aquela questão da fidelidade, mas não daquela coisa da pressão, que eu preciso estar na Nutri para comer direito. Isso não, eu quero dar alta para os pacientes, porque eu quero que eles tenham essa relação boa com o alimento, para que isso vire uma rotina, não uma dieta, né? Eu sou a Nutri contra a dieta, eu sou a Nutri que trabalho com uma educação. rotina alimentar, né? Exatamente, exatamente. Olha, imensamente grata por tudo que você conversou conosco aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Nós vamos depois marcar outros encontros com a doutora Francine. Vocês podem até enviar para nós sugestão de temas. E eu quero que você, Francine, coloque para nós como que as pessoas podem fazer para marcar uma consulta com você, como são suas redes sociais, porque eu tenho certeza que temos várias pessoas curiosas para conhecer melhor o seu trabalho e até para agendar uma consulta com você e poder se deleitar com tanto conhecimento que você traz. Marlene, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Minha amiga, mas a gente se conectou de alma, né? Você é maravilhosa, a gente tem as mesmas formações, a mesma ideologia, o mesmo amor pelo paciente. Então, é uma honra estar aqui com você. Obrigada, eu que digo mesmo. E temos pacientes em comum e sempre trocando figurinha. Então, obrigada por essa oportunidade da gente, né, educar mais pessoas, porque a rede social, eu tenho 4 anos de rede social, só 20 anos de carreira e 4. Porque eu sempre falo, né, já tenho bastante paciente, aluno, mas aí eu entendi que a gente precisa da rede social para ajudar o outro, né? Então, a minha rede social ela é nova, mas vou falar para vocês. É Fran Milani Nutri, tudo junto, né? Meu nome, Milani meu normal? É Milani normal. E Nutri. Tenho também, recentemente, há 1 ano mais ou menos, eu abri meu próprio espaço de saúde, né? Justamente para poder oferecer essa saúde que eu acredito, que é essa saúde integral onde tem a cozinha, tá? Então também tem o @ do Instituto Integrativo Oficial,
né? Ele fica em Alphaville, que é aqui em São Paulo, em Barueri, pertinho, né? Vizinhos. Mas eu atendo o mundo inteiro. Eu tenho paciente em todos os continentes, né? Porque essa flexibilidade, né? Que a pandemia houve a pandemia, infelizmente, mas abriu portas para muitas coisas, que uma delas é essa telemedicina, né? Então, eu tenho pacientes no mundo inteiro que também super funciona, porque eu não vendo consultas, sabe, Marlene? Eu vendo realmente acompanhamento, pegar na mão, né? Então, até minha assistente, ela, né, tem essa questão da consulta individual, mas eu, como Nutri, tudo isso que vocês viram que eu trabalho com comportamento e famílias, eu falo, em uma consulta eu não vou te ajudar. Tem opção, mas eu falo que assim, 1% pega uma opção. Porque eu trabalho com programas de acompanhamento, onde eu fico perto dessa família, porque vem muitas dúvidas quando a Sim. gente mexe em comportamento. Como eu não mexo com dieta, que é um papelzinho, eu mexo com comportamento, eu sempre falo que a gente precisa ficar perto desse paciente de mão dadas para realmente vir a conduta, vir a mudança e isso virar uma rotina. Mesmo porque, como você já comentou aqui, a grande parte dos seus clientes são direcionados até você pelos distúrbios neurocomportamentais. Então, não é numa consulta que você vai conseguir fazer todo o processo, né? Com certeza. Tem meu site também, framilane.com.br. E acho que é isso. Ai, que bom. Lá vocês conseguem achar telefone, WhatsApp, tudo mais. Então, muito obrigada mais uma vez. E depois vocês vão assistir, vão repassar, vão curtir, vão compartilhar, se inscrever no canal. E aguardem quando nós formos fazer um novo encontro para trazer mais novidades da nutrição funcional para vocês. Obrigada.